Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, hoje eu tenho aqui uma aplicação para vocês que eu estou trabalhando, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui que eu achei muito interessante, né? Aproveitando que eu estou trabalhando aqui com uma fonte e eu precisei testar a capacidade dessa fonte, eu precisei utilizar uma carga, né? Uma carga que normalmente o pessoal costuma utilizar, que é um resistor de potência. Por quê? Então, o que na verdade é a aplicação de hoje? O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês como a gente pode criar uma carga ativa, tá? Uma resistência eletrônica. Como é que a gente consegue fazer isso? Onde que a gente utiliza primeiro um equipamento desse ou uma carga ativa? Para quando a gente está trabalhando com fonte. Seja você um fabricante de fonte chaveada, de fonte linear, tá? Ou então o caso que eu estou utilizando aqui, ó, que é o quê? Que é uma fonte, é um conversor DC-DC, do tipo Step Up, né? Para quem não conhece o que é um conversor DC-DC, é um circuito eletrônico que converte uma tensão em outro nível de tensão. No meu caso aqui, eu estou trabalhando com uma tensão de entrada, ó, uma tensão de entrada de 11 volts, tá? Essa tensão ela vai, na verdade, variar de 11 a 17 volts. Podemos observar aqui, ó, que eu estou utilizando esse sinal, né, essa tensão dessa fonte de bancada da Rigol e está ajustado aqui, como a gente pode observar, para 11 volts. O que eu quero fazer? Essa tensão de 11 volts, na verdade, pessoal, vai vir desse banco de bateria, tá? Cada bateria dessa daqui tem 4, quando ela estiver totalmente carregada, ela vai estar com 4.2 volts. 4 baterias dessa vão dar aqui aproximadamente 16,5, 16,2 volts, tá? 4.2, 8.4, 16, em torno de 16 volts essa aqui. Só que, o que eu quero fazer? Essa fonte aqui, ela pode estar, essas baterias elas podem estar carregadas ou não. Tá? Então eu estou considerando elas descarregadas, todas elas podem fornecer no mínimo 11 volts. E no máximo, aí vai chutando bem alto, 17 volts. Então o range, né, a faixa de trabalho dessas baterias de lítio, essas 4 vão ser de 11 a 17. Por isso que eu estou testando aqui na minha bancada com um valor mínimo, né? Um valor aí de 11 volts. O que eu quero fazer? Eu preciso ter na minha saída uma tensão de 24 volts contínuo. Então eu preciso criar aqui, né, como eu estou mostrando para vocês, um circuito que é um conversor DC-DC. Tá? Um conversor onde ele vai pegar a tensão de entrada, que é uma tensão que vai de 11 a 17 e converte para 24 volts. Aqui, pessoal, na bateria, ó, nos multímetros, tá? Nesse multímetro aqui da esquerda, eu tenho a tensão de saída, ó, de 23,3 aproximadamente. Tá? O cálculo que foi feito aqui para o meu conversor DC-DC é fornecer aí os 24 volts. Tá? Então está bem próximo, está bem coerente a tensão de saída. Só que no multímetro aqui da direita eu tenho a corrente de carga, né? A corrente de carga que vai ser aplicado nesse conversor DC-DC. Tá? Então não basta simplesmente eu medir a tensão aqui de saída de 24 volts, não basta. Eu preciso também especificar o que é a corrente máxima. Nesse meu conversor DC-DC, eu estipulei aqui, né, como dado de projeto, uma corrente, né, no máximo de 600 miliamperes. Tá? Então, como é que eu posso testar isso daqui? Como é que a gente pode normalmente testar a capacidade da tua fonte para tensão? É simplesmente, você pode medir, né? Você vai lá e mede a tensão. Só que ela está sem carga.
uma carga de 600 miliamperes ou 0,6 amperes, eu também tenho que ter uma tensão próxima dos 23, 24 volts. Então, para isso, a gente tem que colocar uma carga na fonte, né? Então, normalmente as pessoas vão utilizar um resistor de potência, como é o caso desse resistor aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? No caso, esse resistor aqui ele é de 33 ohms, tá? Só que tem alguns inconvenientes, né? Primeiro, você tem que colocar um resistor que dê os 600 miliamperes. Só que, por exemplo, eu quero medir para cada intervalo de corrente, por exemplo, 50 miliamperes, 100 miliamperes, 150 miliamperes, 200, eu quero medir a queda da tensão da minha fonte. Então, o primeiro inconveniente seria o quê? Eu tenho que ter vários resistores de potência. Teria que ir lá no mercado, numa loja de componente eletrônico, e comprar os resistores para que dê, né, um valor de resistor que dê a capacidade da corrente que eu estou trabalhando. Então esse é o primeiro inconveniente, porque eu tenho que achar o resistor. Nem sempre a gente vai conseguir achar um resistor com o valor correto, né, no qual esse valor dê a corrente que eu estou querendo medir. Tá? Então qual que é a dica de hoje, pessoal? A gente criar aqui, ó, uma resistência eletrônica. Essa resistência eletrônica a gente cria utilizando um MOSFET. Aqui no meu caso, eu estou utilizando o IRLZ14, tá? Em conjunto com uma resistência, eu chamei resistência shunt de 10 ohms, 15 watts, e um potenciômetro. Pessoal, esse circuito, ele é muito interessante, ó. Eu tenho aqui um esquemático que eu fiz para poder explicar para vocês, ó. Vamos lá. Então tá aqui, ó, o meu MOSFET. Tá? Então todo mundo sabe que o MOSFET tem os pinos dreno, source e gate, ok? Se eu aplicar uma tensão entre a porta, que é o gate, em relação ao source, a resistência entre dreno e source diminui. Quanto maior for a tensão entre o gate e o source, menor vai ser essa resistência entre dreno e source. Então isso faz com que o MOSFET ele se comporte como uma resistência eletrônica, tá? Então veja bem, aqui ó, eu aplico, né, entre o dreno dele, eu aplico a tensão de 24 volts, que é a tensão de saída aqui do meu conversor DC-DC. Eu vou aplicar aqui na saída dele. Em série, eu vou colocar aqui o multímetro, ó, como está mostrando para vocês aqui o multímetro, em série. Essa tensão, então, vai ser aplicada em cima do dreno do MOSFET, e com o potenciômetro, eu variando a tensão aqui no gate, em relação ao source, eu vou aplicando uma corrente, na verdade diminuindo a resistência ou aumentando a resistência do MOSFET, para puxar a corrente específica da minha fonte de alimentação. Tá? Então você teria uma carga aqui. Essa resistência aqui, ó, de 10 ohms, pessoal, aí que vem um detalhezinho muito importante. Essa resistência ela tem duas finalidades que eu posso citar para vocês. A primeira utilidade é aplicar uma realimentação negativa em cima do MOSFET. Por quê? Vocês podem observar aqui, ó, que o MOSFET está, né, montado em cima de um dissipador, porque ele vai aquecer, certo? Então ele vai aquecer. Uma vez que eu estiver passando uma corrente por aqui, eu vou ter uma tensão entre dreno e source. Consequentemente, essa tensão vezes a corrente vai dar uma potência dissipada. Por isso que eu preciso do meu dissipador. Então, veja bem, esse MOSFET aqui, ele vai aquecer. Uma característica de MOSFET, de dispositivos semicondutores, é o sistema de alavanche. O que significa isso? O que pode acontecer? Aqui eu vou aplicar uma tensão entre gate e source, que é constante,
e é ajustada através do potenciômetro. Tá aqui, ó, através desse potenciômetro. Essa tensão, ela é constante, ela não varia, tá? A corrente passando pelo dreno e source vai aquecer o MOSFET e, devido ao aquecimento, ao aumento de temperatura no encapsulamento, a relação entre resistência, dreno e source em relação à tensão gate e source é alterada devido à variação de temperatura. Então ocorre o efeito alavanche. Aumentando a temperatura, diminui a resistência entre dreno e source, aumenta a corrente. Aumentando a corrente, vai aumentar a potência, né? Vai aumentar porque tem resistência vezes a corrente ao quadrado, vai aumentar então a potência. Aumentando a potência, aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, diminui a resistência. Aumenta a corrente novamente. Então, é como se fosse uma bola de neve, né? Ela vai rolando e vai aumentando. Isso é perigoso, pessoal. Por isso que se coloca essa resistência de 10R ou um valor menor, 1R, né? Por quê? À medida que aumenta a corrente em cima do meu MOSFET, consequentemente, a tensão em cima dessa resistência aumenta também. E, por consequência, a tensão entre gate e source diminui. Então, veja só que isso aqui aplica, né, uma realimentação negativa. Porque à medida que aumenta a tensão de source, né, a tensão, imagina que aqui está aumentando. Ó. Vou riscar aqui. Ó. A tensão vai aumentando aqui. Ó. E aqui, ó, a tensão ela é constante. Então, ou seja, a tensão entre gate e source diminui devido ao aumento da tensão de source. Diminuindo essa tensão, diminui a corrente. Então eu aplico uma realimentação negativa. Um outro motivo de se utilizar essa resistência é de monitorar a corrente que está aqui. Ó. Aqui você pode puxar esse nó para um amplificador operacional e, por exemplo, jogar na entrada analógica de um microcontrolador, por exemplo, um Arduino, um PIC, um AVR, e você medir a corrente que você está medindo, que você está trabalhando aqui com o MOSFET, assim como também limitar a corrente máxima em cima do teu MOSFET. Ok? Então, pessoal, veja bem, tudo isso aqui, né, é a carga ativa. Essa fonte aqui, ó, está sendo aplicada por uma fonte externa, tá? Então tá aqui a fonte, ó, é uma fonte aqui da LG Goldstar, tá? A fontezinha, e tá aqui o circuito. Então, pessoal, olha só que interessante, ó. Eu tô com uma corrente aqui de 0 amperes, 23,3 volts de saída, e eu posso então aqui aplicar, ó, uma tensão. Deixa eu colocar aqui, ó, uma tensão qualquer. Podemos observar agora que aqui, ó, eu já tenho uma corrente de 180 miliamperes. Mexendo aqui no meu potenciômetro, pessoal, olha só, vou mexer nesse potenciômetro aqui, ó. Eu consigo então ajustar a corrente, ó. Ó, eu quero 200 miliamperes, quero, por exemplo, 250 miliamperes. Vou colocar aqui 250 miliamperes. Ó. E aí, à medida que eu aumento a minha corrente, eu consigo fazer a leitura da tensão de saída. Ó. Podemos observar que com 255 miliamperes, a tensão caiu um pouquinho. Está em 21,87. Vou voltar para zero aqui, ó. Voltar para 180, ó, para zero, já a tensão aumentou para 23,25. E com isso, pessoal, olha só, eu traço uma tabelinha, ó, tá? Traço uma tabela, as correntes 50, 100, 150 e assim por diante, até a corrente, por exemplo, no meu caso, 650 miliamperes,
e eu tenho as tensões de saída. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá? Construam aí a carga ativa para vocês poderem fazer os testes aí de projetos de fontes chaveadas, conversores DC-DC. Ok, pessoal? Um abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo.